Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Luso News da NTV, um espaço que destaca as notícias do mundo e, sobretudo, as notícias do continente africano. Um bebê com 3 pais biológicos. A revista britânica New Scientist divulgou esta terça-feira o nascimento, em abril, de um rapaz que tem a particularidade de ser o primeiro bebê do mundo a ser concebido através de uma técnica de reprodução assistida que usa ADN de 3 pessoas distintas. O processo foi executado por uma equipa médica internacional liderada pelo norte-americano John Zhang, no México, onde a legislação não proíbe este tipo de operação. A técnica, que recorre ao ADN do pai e da mãe e de uma pequena quantidade do código genético de uma doadora, teve como objetivo garantir que o bebê nascia sem uma doença hereditária rara, o síndrome de Leigh, que se caracteriza por uma degeneração do sistema nervoso central e que tinha sido responsável pela morte dos primeiros 2 filhos do casal. Pelo menos 4 pessoas morreram, cerca de 20 são dadas como desaparecidas e 10 foram resgatadas quando a embarcação que viajavam naufragou esta terça-feira na travessia entre Inhambane e Machixe, em Moçambique. O acidente ocorreu quando o barco, aparentemente superlotado, preparava-se para acostar a Ponte Cais da Machixe, numa altura em que se fazia sentir vento forte. Sabe-se que a bordo do barco Teresa, com capacidade para 35 pessoas, incluindo tripulantes, viajavam mais de 40 pessoas, das quais apenas 10 foram resgatadas com vida e outras muito poucas conseguiram salvar-se do naufrágio. As autoridades estimam em 20 o número de pessoas desaparecidas. Das 10 pessoas salvas com vida, 2 apresentam graves complicações de saúde. O administrador marítimo de Inhambane, Américo Sitoy, prometeu pronunciar-se sobre o incidente esta manhã, depois de reunir os dados necessários, nomeadamente as prováveis causas, números de vítimas confirmadas, desaparecidos e doentes no leito do hospital. 92% da população mundial respira ar demasiado poluído. A conclusão é de um relatório apresentado esta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O relatório Poluição do Ar Ambiente, uma avaliação global da exposição e do peso da doença, concluiu que 3 milhões de mortes por ano estão associados à poluição do ar exterior. Apesar de as regiões mais afetadas serem a África, o Médio Oriente e o Sudeste Asiático, a poluição atmosférica penaliza o mundo inteiro, segundo a OMS, que alerta para a urgência de combater este flagelo. A China é o país que registra o maior número de mortos, mais de 1 milhão. O país lusófono com maior mortalidade associada à poluição atmosférica é Angola, onde 50 em cada 100 mil mortes são causadas pela exposição ao ar poluído. O limite do índice da poluição do ar definido como seguro pela Organização Mundial da Saúde é de 10 microgramas por metro cúbico de partículas finas que penetram profundamente nos pulmões e sistema cardiovascular. São consideradas o agente poluente atmosférico mais nocivo para a saúde humana na Europa, pela Agência Europeia do Meio Ambiente. Em Libreville, na tomada de posse para um segundo mandato de 7 anos como presidente do Gabão, esta terça-feira, 27 de setembro, Ali Bongo tentou acalmar os ânimos, prometendo igualdade de oportunidades para todos após umas presidenciais muito contestadas e de protestos violentos na sequência de denúncias e de fraude eleitoral. O país está em crise por causa da quebra do preço das matérias-primas, em especial do petróleo. Jinping tentou impugnar o resultado das eleições, mas o Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da oposição e confirmou a vitória de Ali Bongo, que sucede ao pai, Omar Bongo, que esteve no poder desde 1967 até a sua morte, que ocorreu em 2009.
O antigo presidente israelita e Prêmio Nobel da Paz, Shimon Peres, morreu na última noite aos 93 anos. Peres faleceu no hospital de Tel Aviv, onde se encontrava internado há 2 semanas na sequência de um acidente vascular cerebral, acompanhado de uma hemorragia interna. O antigo presidente, que era dos últimos pais fundadores do Estado de Israel. Ao longo da sua vida política, lutou primeiro pela viabilidade do seu país e, em seguida, pela paz com os palestinianos. Por isso, foi um dos artífices dos acordos de Oslo. Há poucos dias de deixar a presidência de Israel, reuniu-se no Vaticano com o presidente da autoridade palestiniana, Mohamed Abbas. Peres morre sem cumprir o seu sonho de paz. É desta forma que nós concluímos mais uma edição do Luso News da NDTV. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, 29 de setembro, com mais notícias que marcam a atualidade informativa internacional. Se esteve na nossa companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.